Alienação parental. Dito assim, eu creio que muita gente não saberá do que se trata. Mas é mais comum do que a gente imagina. E não é nada bom. Né? E não é nada bom. É quando o pai ou a mãe toma atitudes e coloca a criança ou adolescente contra o outro. Às vezes convivendo juntos. É pior ainda. Marido e mulher têm lá suas diferenças aí, não exatamente se separaram, mas ficam jogando a criança um contra o outro e propaga mentiras pro filho contra o outro. Mas o mais comum é que depois de uma separação conjugal fiquem ódios, coisa mal destilada, e um fica jogando contra o outro usando quem? O filho. O filho. Mentindo, criando coisas na cabeça dessa criança contra o pai, ou então o pai contra a mãe. E esta criança não tem a capacidade intelectual de se defender dessas mentiras. E absurdamente, isso acontece muito mais do que a gente imagina, ou isso é raro? Que consequência isso vem na cabeça dessa criança? Porque para ele o pai sempre será o pai. A mãe sempre será a mãe. Mas ele vai crescer com que ideia sobre um e o outro? E quando ele descobrir que aquele que estava mentindo, mentiu maldosamente e o usou, porque um dia ele descobre, ele vai crescer. E ele próprio vai descobrir que aquilo que era propagado na cabeça pela mãe ou pelo pai era mentira. E aí que tipo de sentimento... Enfim, essa criança vai crescer e arrastar ali por uma vida inteira um trauma da inconsequência dos pais de levar, às vezes, uma separação aos limites do absurdo, de um denegrir ao outro. E para isso, e não tirar suas diferenças entre eles adultos, usar uma criança intelectualmente desprovida de defesas. Isso é um crime, é um absurdo, mas acontece. Acontece. Com que frequência? Quais consequências? E pior, ou, nesse caso, melhor, quais as punições que esse pai e essa mãe podem receber em se constatando a alienação parental? Então, já aprendemos, alienação parental basicamente é isso. E vamos saber aqui em Matão, o assunto decorre, na verdade, de uma lei aprovada na Câmara segunda-feira passada, né? De autoria do vereador Paulo Bernardi, tratando sobre isso, para que o município crie condições de atuar, né? De modo a defender essas crianças, quem diria, dos pais. Tem que defender essa criança dos pais. É absurdo, mas é verdade. Será que precisava de uma lei para isso? Creio que não. Precisava de uma lei para ter a cadeirinha no carro para um bebê ser transportado. Você acha que precisava ter lei para isso, se a gente tivesse um pouquinho de juízo? Né? Tantas leis que existem para prevenir que não aconteça aquilo que deveria ser da natureza dos homens proteger. De numa separação conjugal ela se limitar a 2 adultos. Mas não é assim que acontece. E creiam, as consequências são gravíssimas no momento e se estendem por uma vida inteira. Ainda quero trazer, inclusive, aqui no programa, de tanto que esse assunto está sendo tratado ultimamente, tanto que a Câmara até em Matão tratou de criar lei no município para cuidar, enfim, dessas circunstâncias todas. Algum profissional do comportamento humano e tudo mais para saber das consequências. O que acontece na cabecinha dessa criança? Quando a mãe chega para ele, quando o pai chega para essa criança e conta uma fábula, uma mentira. E ainda que o que ele vai contar seja verdade, mas coloca em conflito a criança e a mãe por uma razão que é de 2 adultos. Não é? É uma maldade extrema, quer dizer, é um exercício de poder do mais forte sobre o mais fraco de uma forma cruel. Cruel, meus amigos. É cruel um adulto se valer da sua condição de intelectual, de um poder intelectual que ele tem, porque é adulto,
mais vivido. Sabe, tem o discernimento, mas tem a clareza das coisas que a criança não tem. E a criança ama os dois. Ama o pai, ama a mãe. E essa mãe vem e fuzila a figura do pai, muitas vezes com inverdade. Esse pai acaba com a moral da mãe junto a essa criança. O ser humano é bem danadinho, não? Em outras espécies isso acontece. Mas entre os humanos, sim. E tanto que foram necessárias providências da lei e de uma série de outras iniciativas para que isso não venha a ocorrer mais, ou tanto quanto possível não aconteça. E se tem alguém que atua num caso como esse, é o Conselho Tutelar, que certamente acompanha muitos casos. E a gente quer saber, principalmente em Matão, é comum por aqui, quais as consequências que eles têm visto na prática para esses pais irresponsáveis e quais as consequências dessas crianças também. Elas têm no município ou por parte do Estado ou então do governo federal, essas crianças, o amparo de um acompanhamento profissional que os restabeleça ou então que os impacte minimamente por algo tão grave desferido, pasmem, pelos pais. E não vem dizer que, olha, eu estava num estado de ódio e eu não percebi que eu estava fazendo. Que é a conversa de sempre, né? Chega na hora da lei ali, o cara não tinha noção. Como não tinha noção? Claro que ele tem noção. A mesma noção que ele tinha de que o filho é mais fraco intelectualmente, que ele abusaria do seu poder intelectual mais aprimorado, o exercício do poder intelectual dele sobre essa criança foi sem querer. Ele estava fazendo a criança ser portadora de quê? De desabafos dele, de mágoas dele em relação a outro adulto. Usar essa criança de ponte para isso, como se ela só servisse de ponte. Ela está, infelizmente, sendo deteriorada, sendo comprometida para uma vida inteira. Ele acha que não, ele só está usando a criança para levar recados. Não tem desculpa, né? Dizer que não sabia, que alegar ignorância, não cabe, é imperdoável, é ou não é? Ana Maria Inácio, do Conselho Tutelar aqui de Matão, bom dia. Bom dia, Décio, bom dia a todos. Para iniciar, eu vou parabenizar o Dr. Paulo pelo projeto de lei, né, que é de extrema importância para estar fazendo garantia de direito, né, de criança e adolescente. Eu diria assim, Décio, que a alienação, ela não é física, ela não é uma violência física. Então, não é tão fácil de detectar, né? Não é uma coisa assim que eu fiz, eu machuquei e vai aparecer na criança. Ela é feita de maneira sutil, né? Com aquelas coisas que a gente fala e pode ser que nem percebe, pode ser que fala de propósito, mas que de alguma maneira machuca o outro, né? Sabe aquela situação, só é brincadeira, quando os dois dão risada? É por aí. A alienação parental, ela aparece de maneira sutil, que você não vai ver na pele, você não vai ver marcas, mas ela está machucando por dentro, tanto a criança quanto o adolescente. Se nós temos atendimento, nós temos, né? Nós não temos, assim, competência técnica para detectar tal situação. Se algum dos pais chegam falando com a gente, explicando algumas situações, nós temos aqui, a gente chama a outra parte, aconselha tanto uma quanto a outra, fazemos os encaminhamentos. Não, mas a situação está deixando meu filho muito mal, está deixando meu filho muito triste, ele já não está comendo direito. Então, a gente faz o encaminhamento para os serviços da rede, no caso para a saúde, né? Para o pessoal do CREAS, que é a proteção especial, porque aí eles é que são os profissionais, né?
a saúde com os psicólogos, que são os profissionais que vão, através dos trabalhos deles, né, que é um trabalho, como se diz, vai fazer de uma maneira dinâmica para entender se a criança está naquela situação de alienação parental ou não. Por quê? Se todo o atendimento que eu fizer nesse sentido, eu já escrever ali, não, sim, está acontecendo alienação, eu posso, além de não ajudar nem o pai nem a mãe, eu ainda posso prejudicar a criança, entendeu? Porque nós não somos aqui no conselho técnico que vai detectar essa situação, mas que a gente atende várias falas com indício de alienação, sim, a gente atende. Bem, Ana, então que se aparenta, você falando a respeito do conselho, toda vez que chega o conselho, vocês, claro que não pode dar um veredito, não pode falar ou não, porque você disse que vocês não são técnicos, mas é encaminhado a um profissional que vai avaliar realmente se isso está acontecendo com a criança ou com o adolescente, é isso, né, Ana? Sim, o nosso papel nesse atendimento é bem assim. Eu não posso fazer um atendimento e tomar partido. Não, você tem razão, a pessoa está fazendo isso. Eu não posso ter um lado. Eu preciso ouvir a pessoa que está na minha frente fazendo uma queixa. Eu preciso ouvir o outro lado, entendeu? E a criança, se necessário for, ela vai para uma escuta com um profissional, que a rede tem um fluxo de atendimento, né, para violência, onde os profissionais fazem a escuta da criança. Ana, a gente fala aí, como no início da fazendo a abertura, e a gente fica pensando que isso só acontece quando o casal está separando, né? Tem a criança no meio, o pai e a mãe já não conseguem mais conviver, e começam aquele momento de separação. O pai vai para um lado, a mãe vai para o outro, e acaba se utilizando da criança, daquele ódio, daquela raiva um do outro, e a criança acaba passando por tudo isso. Mas o que se percebe também, que existe no casal junto, mesmo convivendo junto em casa, acaba se utilizando da criança também nesse momento. Isso, você tem notado isso no município, além de ser fora da separação, no convívio do dia a dia? Sim, Adalberto. Na verdade, eu acho que chegou lá na separação, a situação já estava desandando há um bocado de tempo, antes da separação. Então, tem sim aquela frase que a gente acaba falando, de repente eu queria falar para o adulto, mas a criança é o mais frágil, e a gente, eu acho que já tem um hábito, né? Se eu tiver que atingir alguém, eu pego o mais fraco, então acaba fazendo isso, viu? Tem um estudo, o Adalberto, que aponta que esses violadores, eles são em maior número feito pelas mulheres, né? Existe com os homens também, mas os estudos apontam que as mulheres é quem mais fazem esse tipo de violação, né? Ele vem, inclusive, enquanto na violência sexual a gente aponta os homens, nessa alienação a gente aponta as mulheres, né? Como maior violadoras dessa situação. Tá? O que ela pode ser, essa violação? Que a pessoa está dentro de casa, às vezes tanto antes da separação ou depois, o que vai, digamos, dar para o conselho algum sinal de que essa violação está acontecendo? Ela fala muito que eu não comprei aquilo, eu vou buscar a criança na hora da visita e ela não está, eu ligo e a criança não pode me atender porque está dormindo, porque está almoçando. Alguns comentários, né, que você faz referente a um ou ao outro, então são indícios que para o conselho ele não vai afirmar, mas ele já vai ter
mais ou menos uma linha de encaminhamento dessa criança ou desse adolescente, porque não acontece só com crianças, né? Acontece também com adolescentes. E nesse caso dos adolescentes, Ana, o próprio adolescente pode, se ele se sentir que está passando por isso, ele pode procurar ajuda, por exemplo, ele pode entrar em contato com o Conselho Tutelar? Sim, ele pode, ele deve, né? Eu acho mais difícil, até por ele ter mais idade, de repente ele tenha mais ciência de que caminho essa denúncia dele pode tomar. Então, se ele pensar que isso pode, digamos, prejudicar o pai ou a mãe de alguma maneira, é muito comum ele se omitir, ele guardar, ele não falar, né? Mas que pode, tanto ele quanto qualquer outra pessoa. Alienação é um crime, é uma violação de direito muito grave, que, como eu disse, não vai deixar uma marca física, mas às vezes a marca psicológica, os danos psicológicos é muito mais sério. Então, qualquer pessoa pode e deve, né, fazer essa denúncia, ligar no conselho, ligar no Disque 100. Se você tem acesso ao telefone, você tem CRAS, você tem CRES, você tem delegacia, você tem escola, né? Os jovens, os adolescentes podem conversar com o pessoal da escola. Então, assim, o importante é que se faça a denúncia, que se descubra, né, essa violação e que se cesse ela também. Ok. Vamos entender em seguida quem é essa vítima, porque nós estamos falando aqui, imaginando que nós temos a típica situação de pai e mãe separados e em litígio e uma criança. Então daí vamos imaginar que essa criança tenha 3, 4, 5 anos. Mas não é só até aí, não. Até que idade esse filho está intelectualmente vulnerável, vamos dizer assim, a esses ataques aí do pai contra a mãe, né? E uma outra coisa que nós estamos falando o tempo todo, pai, mãe. Mas não é só assim, não. Não é só pai e mãe. Quem mais pode cometer esse crime, pode ser considerado pela lei também esse agressor, hein? Na questão do Estatuto da Criança, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui para o Conselho Tutelar, criança e adolescente até 18 anos, tá? Quem pode fazer essa alienação parental? A mãe, o pai, os avós. Viu? Avós. E qualquer outro adulto, digamos assim, que esteja na supervisão, tem autoridade, que tenha controle Aguarda, sobre essa criança ou sobre esse adolescente. Entenderam aí? Atenção, avós, aquela avó que naquela ânsia de proteger o filho, por exemplo, fala horrores da nora, ou vice-versa, desde que esta avó, este avô, ou alguém a quem tenha sido dada autoridade, aguarda a vigilância desta criança, né, Ana Maria? Estes também, viu, podem ser implicados aí. E com as consequências de, enquanto tudo isso estiver sendo processado na justiça, esse acusado aí depois vai ter um momento lá só de visitar na presença da lei, lá no fórum. Se você quiser ver teu filho nesse período aí, você vai ter que ir lá no fórum, numa ocasião lá marcada lá, não é assim? Você perde o contato aí, pelo menos durante o trâmite e tudo, viu? É um negócio muito delicado. A lei não é branda, não. Ela é dura e é isso, né? Vamos repetir aqui que é aquela situação em que quem está com a guarda aí dessa criança fica enchendo a cabeça da criança de mentiras, inclusive, né? E ainda que não sejam mentiras, mas ela transfere todo um acerto de contas de 2 adultos para uma criança que... Sim. Né? É bem isso que você falou. Nessa separação, ou nessa convivência anterior à separação, que, né, os ânimos ali estão alterados, está tudo fora de controle, é comum
Infelizmente, é muito comum a gente transferir, passar para a criança essa carga que, de repente, eu queria jogar uma coisa na cabeça de fulano, mas eu pego a criança que está no jeito, porque ela é mais fraca daquele meio onde eu estou, né? Então, a gente costuma dizer que, né, nos atendimentos, que eles vão ser ex-marido, eles vão ser ex-mulher, né? É um processo comum. Mas não serão Mas não vai ex-pais. ter ex-filho. Então, é necessário aprender a lidar com isso. Que na separação, a separação é só entre eu e o companheiro, ou eu e a companheira. Não é entre eu e o filho, né? Porque a criança fica nesse meio e a gente muitas vezes nem percebe o mal que a gente está causando para a cabecinha dela. Sim. Né? A criança vai mudando de comportamentos, né? E antes de começar a entrevista, eu ouvi você dizendo que seria interessante um advogado que falasse sobre, um psicólogo. Seria realmente muito interessante. E vou fazer, porque logo que você começou, e você fez muito bem, em alertar que vocês têm limitações nessa atribuição, né? Sim. E é verdade mesmo, porque, por exemplo, quando isso... Vamos imaginar que esse processo já está na justiça sob a forma de uma separação litigiosa, o que é um negócio desgastante emocionalmente para o casal, né? E aí decorre disso depois o uso da criança como arma de ataques e tal, de um contra o outro e tudo mais. E aí daí decorre a possível alienação parental e muitos ficam, quem é o juiz para saber se está tendo uma alienação ou não? O juiz tem peritos que são profissionais que também nós vamos ouvir aí, psicólogos. Vamos continuar com esse assunto porque ele é interessante. Por quê? Eu acho que uma boa parte da população ainda talvez não saiba que isso é crime. E talvez por não saber e achar que pode fazer isso, faz à vontade. Cuidado, não é assim não. Não é assim. Então, e quais as consequências? É o próximo passo nosso que nós vamos ver com um profissional do comportamento, enfim, um analista, enfim. Nos próximos programas nós vamos entender o que isso vai instalar na cabecinha dessa criança, até pelo resto da vida, né, Ana? Sim. Se não for bem tratado, arrasta pro resto da vida um trauma que vai impor a ele um monte de dificuldades para conviver, para se relacionar. Por exemplo, que pai vai ser essa criança amanhã, tendo passado por uma experiência dessa? Qual é o conceito que ele vai ter da mãe e do que seja mãe, se ela for menina? Nossa, tem um monte de consequências aí que vai arrastar para uma vida inteira. Você acaba com a pessoa, né, Ana Maria? Eu falo que a violência em si, para o adulto, ela tem uma dinâmica, para o adolescente, para o jovem, para a criança, eu acho que ela é devastadora. Às vezes ela não está na pele, ela não tem marca, ela não tem sinais, mas o sintoma delas é imenso e pode sim a criança carregar para o restante da vida. Vai amenizar, vai tratar, mas tem umas coisas assim que a criança não vai ter amnésia. E o agressor, pai ou mãe, com o passar e a repetição dessas ofensivas todas, ele tende a achar que isso é absolutamente normal e certo. Ele começou a fazer isso sabendo que não estava certo. Não é possível que ele não tinha consciência. Mas depois, como é da condição humana sempre banalizar as coisas e começar a achar que porque ele acha que tem razão em relação a ex, ou o contrário, vice-versa, ele começa a achar que usar o filho desse modo é algo normal. E ele então, porque é uma tendência do ser humano de
como é que eu diria aqui? De ir perpetuando as coisas e começar a ver naquele menino, naquela menina, não mais o filho, mas uma arma. Seca aquela relação pai e mãe, mãe e filho e tal, aquele negócio. E em lugar, passa a ver uma arma. Esse aqui é uma arma minha. De tanto que o ódio prosperou entre dois adultos. É sério, tudo aquilo que a gente acha absurdo, repetidas vezes, vai se tornando algo incorporado como normal. Não por acaso, como disse aqui, acho que sexta-feira, quando a gente passa e vê um alcoólatra caído no chão, um mendigo e tal, hoje em dia a gente já não vê nele mais um ser humano. Fala a verdade. Não vamos para ser hipócrita. Eu não. Não, peraí. Outro dia alguém lembrava daquele caso. Lembra quando mataram o índio lá em Brasília? Botaram fogo no índio, aqueles meninos. O que eles falaram na delegacia? Eu só fiz isso porque eu achei que era um índio. E o pai de um deles foi lá dar depoimento. Não, vocês têm que entender que meu filho fez isso porque ele achava que era um índio. Quer dizer que o índio pode. Né? Aquela mulher que alguém soltou na internet de Santos, lembra? Alguém botou em rede social que ela praticava pedofilia, algo assim, eu não me lembro, um crime grave que foi imputado. Feitiçaria, né? Que ela era feiticeira, que matava crianças. Um papo assim, eu não lembro, lembra disso? E aquilo correu na internet, um monte de senhoras foram lá e mataram essa mulher. Ah, mas é porque nós achamos que ela fazia aquilo. Mas peraí. E você pode fazer isso? Aí pode. Não basta a lei? Não tem a lei para isso? Por que você pode? O que deu essa tal... Então é isso. E aí você vai ver o histórico dessas pessoas que praticam essas maluquices, esses meninos aí que mataram o índio. Qualquer história, qualquer ocasião que a gente vê, você vai notar que instalou-se ali a ideia de que não são humanos. Mas eles eram muito frios. Não, eles deixaram de considerar aquela pessoa um ser humano. E o ódio, muitas vezes, num litigioso, se torna tamanho que pai e mãe, ou um deles, começa a achar que essa criança é o que na vida deles? Uma arma, só. Tamanho ódio, fica cega e começa... Aí repete uma mentira, um outro caso, e fala que... Daqui a pouco, essa criança não é mais um ser humano. Ela é uma arma. A mãe ou o pai agressores olham para a criança e não vê mais um filho. Eles já estão vendo uma carabina que eu tenho para atacar aquela pessoa odiosa da minha ex-companheira ou do meu ex-companheiro. Vira objeto. A criança vira uma coisa. Tamanho o ódio, tamanha a proporção que o ódio pode tomar. Isso em casos, evidentemente, mais graves. Por sorte, a lei está aí. E como disse Ana Maria, se as pessoas que estão percebendo denunciarem, fica por isso e as coisas se arrumam depois. Se ajeitam. Alguém recobra nesse pai, nessa mãe, a consciência dela. Agora, se largar, prosperar, você está vendo. E a coisa prospera, chega a uma situação muito mais grave que essa criança deixa de ser filho definitivamente para ser uma coisa qualquer. Uma faca, como se fosse uma carabina, algo que o valha. É isso, né? E essa não é tarefa só da família. Aí o pior, tem gente vendo o sogro, a sogra, o pai, a mãe desse agressor, tá vendo, mas é minha filha, sabe como é meu filho, né? Sabe como é. E fecha os olhos. Você é tão criminoso quanto. Então, o Conselho Tutelar tem atribuições? Descobrimos que sim. Vamos em busca agora das consequências emocionais que podem ser por uma vida inteira do mal, o tamanho do mal que você, mãe ou pai, às vezes está até praticando numa escala bem rara,
Mas cuidado, hein? Isso pode se tornar algo rotineiro. E você tem que saber que você está cometendo um crime. E o vô e a avó que estão vendo também não falam nada, são sócios nisso tudo, não é não? Então, é muito sério e é tão comum que por isso mesmo a gente vai continuar com esse tema em outros programas. Por hoje foi com o Conselho Tutelar. Nos próximos vamos ouvir os profissionais do comportamento aí, tudo, e até o Ministério Público, porque ele também conduz muitos processos nessa ordem aí, nesse tipo. Existe a promotoria que cuida dessas situações, também eles a gente vai querer ouvir aqui. Espero que vocês tenham, inicialmente, assim como eu, como todos aqui, aprendido um pouco, né? E vamos aprender muito mais, porque isso aí é muito grave. Sim. Por hora, muito obrigado, viu, Ana? Imagina, Décio, nós que agradecemos aí a oportunidade, né? Falando aí em nome do Conselho Tutelar de Matão. E encerro dizendo que é isso, é denunciar, denunciar e denunciar. Nós temos um Estatuto da Criança completando aí 13 anos, 32 anos, no dia 13 de julho. Agora. E 13 de julho completa 32 anos. Depois de amanhã. Isso. Então, assim, teve uma luta aí para colocar esse estatuto no papel e agora temos uma luta para colocar ele em prática. E a lei da alienação é uma dessas leis que a gente está aí na luta e que também precisa colocar em prática. Então, agradecemos aí a oportunidade. Né, não temos conhecimento legal e nem psicólogo para falar sobre o assunto, mas temos aí uma participação caso isso venha acontecer. Claro que sim. Um abraço a você e bom dia, Ana. Outro, tchau. Conversei com a conselheira tutelar Ana Maria Inácio.